Olá você, muito boa tarde. Está no ar a segunda edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do Brasil. José Boto agenda a reunião com Firmino e Flamengo planeja anunciar craque por 30 milhões de reais. Remo tem Marcos Braz como aliado para contratar Cleiton, fora dos planos do técnico Felipe Luiz. Lucas Paquetá, alvo do Flamengo, tem aviso desesperador da Federação Inglesa sobre o seu julgamento. O Flamengo corre contra o tempo para o novo estatuto do clube. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. Na semana passada, você viu nos noticiários esportivos que o Marcos Braz, ex-vice-presidente de futebol do Flamengo, está acertado para assumir o comando do futebol do Clube do Remo, clube que disputará a Série B em 2025. O dirigente estava no sorteio da Copa do Brasil representando o time paraense. Ao UOL, o próprio Marcos Braz confirmou que estava a serviço do Leão. Mais de 3 mil quilômetros de distância, né? Confirmou lá o ex-cartola do Flamengo. De acordo com a reportagem do portal RT Esportes, o Braz é um trunfo do Remo para contratar um jogador do Flamengo. Trata-se do zagueiro Cleiton, que está hoje fora dos planos do técnico Felipe Luiz. O Remo estaria tentando viabilizar a contratação do jovem jogador de 21 anos por empréstimo. O Flamengo já está negociando a sua extensão de contrato. O novo acordo seria válido até dezembro de 2026. Para costurar um acordo com o novo time, o Braz está querendo levar esse menino para lá. Ele tem ótima relação com o Giuliano Bertolucci, que é empresário do Cleiton. Ainda não há uma proposta formalizada do Remo pelo Cleiton, mas o interesse existe. A intenção do Remo é que o Flamengo arque com parte dos salários do jogador. Para isso, todavia, o Braz terá que entrar em ação desde já para convencer o jogador, oriundo das categorias de base do Flamengo. O Cleiton, com a camisa 33, disputou 5 jogos pelo Flamengo nessa temporada, todos válidos pela primeira fase do Campeonato Carioca. Em todos eles, foi com a equipe alternativa, sem a presença dos titulares. O Conselho Deliberativo do Flamengo iniciou o processo para implementar votação e reuniões à distância nesta segunda-feira. Os sócios vão ter 15 dias até o dia 25 de fevereiro para a apresentação das emendas, antes de darem continuidade a esse processo. É importante destacar que a implementação do voto à distância está relacionada exclusivamente à votação do Conselho Deliberativo do Flamengo. Ou seja, apenas questões que envolvem o COD é que os sócios poderão aderir ao voto de forma híbrida. Apesar do processo para o voto à distância não ter relação com as eleições gerais do Flamengo, para presidente e vice-presidente do clube, a tendência é que as normas também sejam mudadas nos próximos anos. O início da mudança do Conselho Deliberativo é visto como um pontapé inicial para implementar reuniões e votações à distância em outros conselhos. Vale lembrar que o Flamengo utilizou o método de urnas eletrônicas na última eleição presidencial no clube, no final de 2024. Naquela ocasião, o rubro-negro usou tal método pela primeira vez na história, após a aprovação interna dos sócios no Conselho Deliberativo. Agora, a ideia do Flamengo, principalmente do presidente do Conselho Deliberativo, o Ricardo Lomba, é dar mais oportunidade para os sócios que não podem ir à Gávea para participar das reuniões e votações. Portanto, caso o COD aprove essa mudança, a tendência é que a nova medida seja apoiada por outros conselhos. O Flamengo entra em campo nesta quarta-feira, dia 12, para enfrentar o Botafogo em jogo atrasado da 7ª rodada do Campeonato Carioca. Em busca de retomar a liderança da competição, o Flamengo espera contar com um retrospecto positivo nesse clássico. Afinal, o mais querido está perto de completar 7 anos de invencibilidade contra o Botafogo no Carioca. A última vez que o Botafogo venceu o Flamengo no Campeonato Carioca foi em março de 2018, pelas semifinais do torneio. Desde então,
o mais querido soma 100% de aproveitamento, com 6 vitórias em 6 jogos disputados. Além disso, o Flamengo soma 12 gols marcados, enquanto o Botafogo balançou as redes em apenas 2 oportunidades. Maravilha! Se você está curtindo esse programa, então não esquece, por favor, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal, porque para cada like que você dá, o YouTube recomenda esse programa para mais 4 pessoas e aí a gente cresce bonito o nosso canal. E se você ainda não é inscrito, bora lá me dar esse prazer. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto, simples assim. Muito obrigado! O Flamengo vem tentando, através do José Botto, deixar o elenco do Felipe Luiz ainda mais forte. Em meio a tantos nomes bombásticos, outro deles interessa plenamente ao Mengão. Trata-se do cria do Ninho, Lucas Paquetá. Mesmo com interesse, a situação não é fácil. Inclusive, o West Ham da Inglaterra definiu o valor para vender o meio-campista para o Flamengo, 216 milhões de reais. Porém, por incrível que pareça, essa não é a maior preocupação do clube, porque ele foi acusado por um suposto envolvimento em manipulação de apostas esportivas e o seu julgamento vai definir qualquer possibilidade de contratação do jogador. Aliás, a Federação Inglesa, a FA, deu um forte aviso a respeito da situação envolvendo o meia. De acordo com o Mail Sports e com o Daily Mail, a entidade de futebol da Inglaterra confirmou que vai pedir pelo fim da carreira do meia, que disputou a Copa do Mundo de 2022, realizada no Catar pela seleção brasileira. A informação divulgada pelo jurídico da Federação Inglesa é que tal decisão é motivada pelo fato dele ter dificultado as investigações, além de tal acusação em si, em que ele teria forçado cartões amarelos em 4 partidas entre novembro de 2022 e agosto de 2023. O Paquetá é considerado um jogador acima da média na sua posição e pode ser obrigado a dar adeus ao futebol com apenas 27 anos. Seu julgamento está marcado para acontecer em março desse ano, ou seja, daqui a um mês. Até aqui a janela do Flamengo tem sido discreta, porém pontual para reforçar as carências do elenco do Felipe Luiz. O diretor executivo de futebol português José Botto anunciou as contratações do atacante Juninho e do lateral Danilo. Para o meio de campo, o meia Jorginho deve mesmo trocar o Arsenal pelo Flamengo, visando a disputa do Super Mundial de Clubes da FIFA em junho. Quem também está na pauta rubro-negra, informa o portal RTI Esportes, é o Roberto Firmino. O atacante de 33 anos é um pedido do Felipe Luiz e do José Botto. Inclusive, já teria agendado uma reunião com o staff do jogador para os próximos dias. O Firmino atualmente defende o Al-Ahly da Arábia Saudita. Na semana passada, todavia, o técnico alemão Matthias Jasle excluiu o Firmino da lista de inscritos para o Campeonato Saudita devido ao limite de estrangeiros. E com isso, o brasileiro só vai poder jogar a Champions League da Ásia. Segundo a RTI Esportes, a ideia é que o dirigente do Flamengo converse com os procuradores do Firmino de maneira a obter um acordo prévio. Posteriormente, José Botto conversaria com os dirigentes do Al-Ahly. Enquanto que os árabes estariam pedindo 7 milhões de euros, 42 milhões de reais na cotação atual, para vender o Firmino, o Botto ia tentar reduzir a pedida para 5 milhões de euros, 30 milhões aproximadamente, para repatriar o jogador ex-Liverpool. Nos bastidores, o Firmino ainda desperta interesse de clubes do Catar e dos Emirados Árabes Unidos. Desde que chegou ao futebol árabe em 2023, o Firmino disputou 25 partidas, marcou 9 gols e deu 5 assistências. O atacante tem contrato com o Al-Ahly até junho de 2026 e recebe em torno de 10 milhões de reais de salários por mês. Aí eu te pergunto, você aprova a vinda do Firmino para o Flamengo? Coloca aí. Antes de terminar esse nosso programa, eu quero mandar os abraços para a galera que me pediu e que está sempre aqui comigo prestigiando o nosso canal. Bora lá! Alô, meu amigo Francisco Coutinho, de Capitão Poço Pará. Alô, amigo Tico Santos, que vai ser papai do Arthur, em homenagem ao Ozico. Alô, sua esposa Aline, lá de Simão Dias, no Sergipe.
Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Francisco Vasconcelos de Brasília. Alô, meu amigo Manuel Cláudio Bel de Curuá, no Pará. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Frederico Guilherme. Alô, flamenguistas de Campo Grande, aqui no Rio de Janeiro. A Flavar. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo José Francisco de Araújo, de Bacabal, no Maranhão. Alô, amigo Vidênis da Silva, de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Peterson Lázaro Leal, gente finíssima. Alô, sua esposa Alana, filha da Leilane, que é vascaína, lá de Goiás, velho, em Goiás. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Jesse Guimarães Peixoto, de Vitória, Espírito Santo. Alô, meu amigo Levi, de Ji, Paraná, em Rondônia. Alô, seu irmão vascaíno Zezé. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Vanderlei, do Uber, aqui do Terreirão, no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro. Alô, meu amigo Francisco Ferreira de Souza. Alô, seu genro, doutor Marcelo Vieira de Lima, que hoje está fazendo aniversário. Parabéns, doutor Marcelo. Alô, meu amigo Cláudio José, o Claudião de Ananindeua, no Pará. Alô, meu amigo Ulisses dos Santos Neto. Alô, sua esposa Valdeilza. Alô, seus netos Enzo, Guilherme e Gael. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Vinícius. Alô, meu amigo Pedro Terra Gomes, o meu compositor lá de Campos dos Goitacazes. Alô, meu amigo Alexandre Costa e flamenguistas de Cruzeiro, em Rio Bonito, aqui no Rio de Janeiro. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, minha amiga Maria Senhora de Araguaína, no Tocantins. Alô, minha amiga Terezinha de Jesus Magalhães. Aquele abração para vocês, minhas queridas. Tamo juntos! Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um grande abraço. Bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!